Olá, boa tarde, minha querida aluna, meu querido aluno. Hoje, dia 6 de setembro de 2025, 13 horas e 57 minutos, São Carlos, capital da tecnologia, interior do estado de São Paulo, Brasil. Aqui estamos no componente curricular Formação Docente 1. Nesta videoaula, vamos conversar sobre o tópico 3 deste componente curricular. No tópico 1, foi abordado o seguinte assunto: História e evolução da docência no Brasil. No segundo, a aula anterior, Docência no século XXI, Desafios e Perspectiva. Nessa videoaula discutiremos políticas públicas e diretrizes curriculares nacionais com base no artigo científico intitulado Políticas Públicas Curriculares para a Formação de Professores e Professores que Ensinam Matemática, né, as políticas públicas. É bastante interessante que a base nacional comum curricular é para currículo de qualquer componente curricular da educação básica ou mesmo superior, né? Base nacional comum curricular. E os parâmetros curriculares nacionais, eles servem para a elaboração, estruturação, implementação de currículos na educação básica superior, né? Embora esse artigo vá falar especificamente da docência em matemática, mas nem tudo aqui é só sobre matemática, né? Vale para todos os componentes curriculares da educação básica, né? E também da superior. E eu vou comentar justamente isso. É um artigo, né, publicado na revista da Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional São Paulo, produzido, né, por Lopes, Bertini e Borelli. Este artigo decorre das discussões realizadas no 8º Fórum Paulista de Formação de Professores que Ensinam Matemática, realizado em São Paulo em 31 de março e 1º de abril de 2023, no grupo de discussão denominado Políticas Públicas Curriculares para a Formação de Professores que Ensinam Matemática. Esse grupo teve por objetivo promover reflexões sobre as políticas públicas curriculares para os cursos de licenciatura em Pedagogia, licenciatura em Matemática e processo de formação continuada para professores e professores que ensinam matemática na educação básica. As discussões contemplarão a estrutura e organização desses cursos a partir das diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores e professores, examinando a carga horária de matemática e a educação matemática, os estágios curriculares, o trabalho de conclusão de curso e a atividade e a diversidade de ações de formação continuada que têm ocorrido no contexto do Estado de São Paulo. Introdução. Em 31 de março e 1º de abril de 2023, durante o 8º Fórum Paulista de Formação de Professores e Professores que Ensinam Matemática, o grupo de discussão denominado Políticas Públicas Curriculares para a Formação de Professores e Professores que Ensinam Matemática debateu sobre as formas de impacto das políticas públicas curriculares para os cursos de formação inicial e continuada das professoras e professores que ensinam matemática na educação básica. As discussões pautaram-se nas seguintes questões: que saberes definem a profissão docente? Que saberes definem ou deveriam definir a formação inicial docente? Que matemática deveria estar presente na formação inicial, né, das professoras e professores que ensinam matemática? É preciso saber matemática não só, né, para saber ensiná-la? O que é saber matemática para poder ensiná-la? Como é definir a matemática que deve estar presente no currículo das licenciaturas? Quem a define? Os cursos devem privilegiar os saberes disciplinares ou os saberes profissionais da docência? Essas são questões relacionadas às políticas públicas e de que forma? Os projetos institucionais de formação de professores e professores estão engajados na prática social e comprometidos com um projeto de sociedade justa, igualitária e sem qualquer forma de discriminação? Tais questões foram abordadas em seus aspectos mais gerais e também nas suas especificidades relacionadas a diferentes espaços de formação, como os cursos de licenciatura em Pedagogia e Matemática, bem como em diferentes espaços de formação continuada.
Licenciatura em Pedagogia. Por meio do parecer CNE-CP número 3 de 2006, são instituídas as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em Pedagogia, licenciatura. As diretrizes curriculares nacionais de pedagogia ganham força, pois trazem incorporadas em si ideias e princípios da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. Conforme a Resolução número 1 de 2006, o curso de Pedagogia ganha uma nova estruturação, a qual visa o desenvolvimento de competências relacionadas à docência, gestão e produção de conhecimento, incentivando a pesquisa. No que se refere à formação, o artigo 2º define que a formação inicial para o exercício da docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino médio na modalidade normal e em cursos de educação profissional, a área de serviços de apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Diante disso, já se observa a amplitude de conhecimentos científicos e pedagógicos a serem abordados durante o curso de pedagogia, o qual na maioria das vezes ocorre em 6 semestres. Se observarmos a matriz curricular do curso, a Resolução CNE-CP 1/2006 indica em seu 7º artigo que o curso de licenciatura em Pedagogia terá carga horária mínima de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico assim distribuídas. 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, realização de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, atividades práticas de diferente natureza, participação em grupos cooperativos de estudo. 300 horas dedicadas ao estágio supervisionado, prioritariamente em educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição. 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos e das alunas por meio da iniciação científica, da extensão e da monitoria. Quanto aos aspectos do ensino, o artigo 5º da Resolução CNE-CP 1 de 2006 aponta que o egresso do curso de Pedagogia deve estar apto a ensinar língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, artes, educação física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano. E perguntamos, isso é possível? Muitas vezes, no que se refere ao ensino de matemática, o curso de pedagogia tem apenas uma disciplina em um semestre. Logicamente, a formação do professor que ensinará matemática nos anos iniciais do ensino fundamental fica comprometida, pois é inviável proporcionar conhecimentos teóricos e metodológicos sobre aritmética, geometria, grandezas e medidas, estatística e probabilidade adequados a uma educação matemática na infância em um curto espaço de tempo. O que observamos ainda é mais uma complexidade quase inatingível, que é a proposta de um curso de pedagogia que deve atender a um estágio curricular, conforme indicado no artigo 8º, o qual deve assegurar aos graduandos a experiência de exercício profissional em ambientes escolares e não escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e competências, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, prioritariamente, nas disciplinas pedagógicas dos cursos de ensino médio na modalidade normal, na educação profissional, na área de serviço e de apoio escolar, na educação de jovens e adultos, na participação em atividades da gestão de processo educativo, no planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de atividades e projetos educativos, em reuniões de formação pedagógica. Parece-nos ser inevitável que a formação inicial do pedagogo que ensina matemática em diferentes níveis e modalidades de ensino ocorra com várias lacunas devido ao escasso tempo para a formação em tantas frentes e relacionadas a tantas áreas de conhecimento. Licenciatura em Matemática. A licenciatura em Matemática segue diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores e professoras da educação básica, o que exige carga horária de 3.200 horas, distribuídas na maioria dos casos em 8 semestres. Pela legislação, os currículos dos cursos de bacharelado e licenciatura em matemática devem ser delineados de forma a favorecer o desenvolvimento das seguintes competências e habilidades:
capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão, capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares, capacidade de compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a resolução de problemas, capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática profissional também fonte de produção de conhecimento, habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação, utilizando rigor lógico-científico na análise da situação-problema. Estabelecer relações entre a matemática e outras áreas do conhecimento. Conhecimento de questões contemporâneas. Educação abrangente necessária ao entendimento do impacto das soluções encontradas no contexto global e social. Participar de programas de formação continuada. Realizar estudos de pós-graduação. Trabalhar na interface da matemática com outros campos do saber. Observamos que isso requer que os planos das disciplinas a serem ofertadas devem contemplar interfaces entre os conteúdos conceituais e procedimentais com esse conjunto de competências e habilidades. Além disso, no mesmo documento há uma específica indicação de competências e habilidades próprias do educador matemático, considerando que o licenciado em matemática deverá desenvolver as capacidades de elaborar propostas de ensino e aprendizagem de matemática para a educação básica, analisar, selecionar e produzir materiais didáticos, analisar criticamente propostas curriculares de matemática para a educação básica, desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, buscando trabalhar com mais ênfase nos conceitos do que nas técnicas, fórmulas e algoritmos. Perceber a prática docente de matemática como um processo dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde novos conhecimentos são gerados e modificados continuamente. Contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica. Essas indicações, a nosso ver, evidenciam a formação diferenciada para o professor de matemática que atuará na educação básica, requerendo uma atenção mais acentuada sobre o processo de ensino e aprendizagem que ocorre nos diferentes níveis de ensino, considerando o desenvolvimento cognitivo e emocional relacionado a cada faixa etária dos estudantes. Com isso, precisamos olhar para os projetos de cursos. Gatt e Barreto analisaram um estudo com esse foco e evidenciaram que praticamente um terço, 32,1% da carga horária era destinada a conteúdos específicos, matemática pura, 12,8% para a ciência da educação, 30% para a formação de professores e professores e 25,1% para outros componentes, capeamento, sênior, pesquisa ou atividades complementares. Os autores descobriram que os cursos de matemática ainda não incorporam em suas matrizes curriculares uma carga horária significativa que contemple aspectos importantes da formação de professoras e professores que atuarão na educação infantil e no ensino fundamental. A avaliação acadêmica, por exemplo, luta diária nas escolas e questão discutida em termos dos resultados das avaliações externas, SAEB, SARESP, ENEM e PISA, bem como das baixas notas dos alunos nessas avaliações, não é contemplada pelo currículo dos cursos de graduação em matemática. Avaliar os alunos não é uma questão trivial para as educadoras e educadores. Requer treinamento e discussão. No entanto, tanto quanto se pôde verificar, os graduados e graduadas com licenciatura em matemática, bem como os pós-graduandos e pós-graduandas de outras áreas, não recebem formação para tal. Observou-se também que nem todas as instituições oferecem disciplinas relacionadas à pesquisa e à redação do último ano, o que é preocupante, visto que atualmente a elaboração de um trabalho de conclusão de curso é requisito obrigatório para a obtenção do título de licenciatura em matemática. Cabe destacar que, na maioria das instituições, os cursos de licenciatura ainda são baseados em um modelo clássico de formação de professores e professores que vigora desde a década de 1930, conhecido como 3+1, ou seja, o aluno tem 3 anos de formação específica em matemática para o bacharelado e 1 ano de formação didática pedagógica. Houve tentativas de romper com esse modelo de formação de professores, bem como discussões sobre qual matemática deveria ser ensinada na graduação, mas ao que parece não temos avançado muito.
A educação matemática, como campo de estudo, né, tem se consolidado nacional e internacionalmente, o que remete ao desenvolvimento de literatura e de pesquisa especializada para a formação de professores e professores de matemática. Isso possibilita a ampliação do entendimento sobre os conhecimentos acerca da prática docente e de conhecimentos relevantes para a formação inicial de professores e professores. Dentre esses saberes, não se pode negar a importância de conteúdos específicos, mas o conteúdo por si só não basta. Os contextos sociais da educação básica são cada vez mais complexos. As escolas enfrentam muitas novas demandas e os professores precisam ter uma formação mais abrangente e crítica para lidar com tais questões. Moreira e Ferreira apontam duas tendências diferentes para responder à questão. Que matemática deve ser incluída na formação de professores e professoras? A primeira seriam estudos que buscassem abarcar conhecimentos matemáticos relevantes para a prática profissional no que se refere às especificidades do ensino de matemática e não preponderantemente à própria disciplina acadêmica. Tais estudos fazem referência à pesquisa de Lee Schumann em conexão com a categoria PCK. Entre eles estão os trabalhos de Ball, Thames e Phillips, dos Estados Unidos, e Moreira e David, entre outros, no Brasil. Poderíamos citar também as influências dos estudos de José Carrillo, da Espanha. A outra tendência seria derivada de uma visão mais próxima do modelo 3+1 de formação de professores e professores, que valoriza enfaticamente o conhecimento do conteúdo, encarando como um núcleo último da formação de professores e professores. Nesse modelo, as disciplinas de conteúdos específicos continuam sendo ministradas independentemente das demais disciplinas do curso, o que não garante o conhecimento profissional exigido para a docência. Ainda com base na premissa da existência de diferentes matemáticas, e dentre elas uma matemática própria da profissão docente, estudos como de Valente e Bertini, 2021, destacam a importância de se considerar a historicidade desses saberes. A resposta à questão colocada anteriormente, que matemática deve ser incluída na formação de professores, né, qual é a matemática que deve ser incluída, é historicamente localizada, terá diferentes contornos em diferentes momentos históricos. De forma específica e de acordo com os autores, a matemática da profissão docente terá configurações próprias a cada momento histórico, sendo resultante de embates e tensões entre as proposições do campo disciplinar da matemática, do campo da ciência da educação, do campo profissional da docência e, mais recentemente, do campo da educação matemática, envolvendo neste processo de disputa as questões de poder permeadas pelo contexto social, econômico e político de cada tempo. Tal processo histórico e produtivo envolve não apenas orientações para o ensino de matemática ou aspecto didático, envolve também transformações epistemológicas, transformações na matemática da profissão docente. Assim, juntamente com a interrogação sobre que matemática deve ser incluída na formação docente, seria possível também interrogar o que guia essas opções, que embates e tensões estão em jogo, que transformações a matemática da profissão docente sobre a partir dessas disputas, que entendimentos ganham sistematização nas políticas públicas. Por quê? Formação continuada. As diretrizes continuadas nacionais para a formação de professores e professores de educação básica e nível superior, em curso de licenciatura e de graduação plena, constituem-se de um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino e implicam-se a todas as etapas e modalidades da educação básica. O documento que se destaca que a formação continuada deve propiciar atualizações, aprofundamento das temáticas educacionais e promover reflexões sobre a prática educativa, promovendo um processo constante de autoavaliação que oriente a construção contínua de competências profissionais. Isso remete à necessidade de que a formação continuada favoreça o desenvolvimento de capacidades e atitudes a partir da problematização dos valores e das concepções de cada professor. Embora as pesquisas realizadas nos anos 2000 já tenham evidenciado que os cursos de reciclagem e treinamento são um modelo fracassado, uma vez que não envolve o profissional em processo de reflexão sobre sua prática, nos parece que o modelo remoto, muito utilizado a partir do período pandêmico, trouxe de volta os modelos tecnicistas comercializados por grupos educacionais mercantilistas que investem na venda de pacotes de formação continuada.
Novamente, o professor-professora é submetida a um papel de mero receptora de informações e teorias prontas e elaboradas por especialistas ou não, os quais, na maioria das vezes, desconhecem escolas e salas de aula. A formação continuada deveria ter a função de subsidiar o desenvolvimento profissional das professoras e professores a partir de discussões sobre as práticas profissionais que desenvolvem, seus conhecimentos teóricos e metodológicos, a fim de possibilitar-lhes ampliar seu conhecimento profissional por meio de um estudo reflexivo. É recomendável que os docentes da educação básica tenham um diálogo muito próximo e de completude com os pesquisadores e pesquisadoras da área de educação. Cabe destacar que o conhecimento profissional do professor se constitui de um conjunto de saberes que se interrelacionam e se retroalimentam mutuamente devido à sua natureza transdisciplinar, acentuada pela complexidade e interligada aos componentes empíricos da didática. Dessa forma, ele é passível de múltiplas concepções e procedimentos que precisam ser redimensionados no cotidiano escolar. E tais pressupostos precisam ser considerados em processo de formação continuada de professores. Nesta perspectiva, a formação continuada, quando realimentada pela prática do professor, possibilita a ele atribuir mais sentido ao processo que está vivenciando e, ao mesmo tempo, proporciona um aprofundamento dos conhecimentos necessários à docência, ou seja, o conhecimento do conteúdo, o conhecimento didático do conteúdo. Essa dinâmica gera um fluxo contínuo de reflexão e atribuição de sentido sobre o que ele conhece dos alunos e alunas, sobre o que ele planeja a partir desse conhecimento e o que desenvolve efetivamente na aula, provocando de maneira sistemática uma realimentação de todo o processo vivenciado pelo professor na sala, trazendo um sentido para a formação ao mesmo tempo provocando o seu desenvolvimento profissional. Políticas públicas voltadas à formação das professoras e professores. O Ministério da Educação articula políticas públicas para todo o sistema educacional, contemplando todos os níveis de ensino, ensino fundamental e ensino superior. Assim, desenvolve políticas públicas que devem ser aprovadas pelo Legislativo para entrar em vigor. Aqui destacaremos dois programas federais, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, e o Estágio Pedagógico, Residência Pedagógica. O PIBID apresenta uma interessante alternativa educacional. Por meio de uma parceria entre universidades e escolas, as professoras e professores em formação atuam nas escolas de ensino fundamental sob a supervisão de um professor ou professor licenciado da escola, que participa dos programas de formação continuada da universidade, promovendo assim um trabalho colaborativo. Tanto os alunos quanto as alunas de graduação, quanto as professoras e professores recebem uma bolsa de estudos. O PIBID envolve graduandas e graduandos em licenciatura em ações, práticas e atividades educativas, vivenciando o cotidiano das escolas e os conflitos que emergem no espaço educacional. Em relação ao programa de tutoria para introdução de professores e professores de formação nas escolas, Silvio e Cruz consideram que o PIBID possibilita às professoras e professores em formação construir uma identidade profissional baseada em dinâmicas em que a socialização e as interações ocorrem de forma integrada. Neste contexto, as experiências de aprendizagem do professor-professora mediam todo o processo de formação inicial, que se apresenta como uma construção histórica e social capaz de produzir sentido e significado à docência, fomentando o processo de profissionalização. Trata-se de um esforço do poder público que apresenta resultados bastante positivos, como indicam o volume de pesquisas produzidas na última década. No entanto, o PIBID mudou, tendo sido desfigurado nos últimos anos em relação aos seus objetivos iniciais. Atualmente há muitos educadores envolvidos, mas há certa apreensão quanto ao caminho que está sendo trilhado. Teme-se que fique ainda mais desfigurado, dada a falta de professoras e professores, licenciados nas escolas públicas, o que pode obrigar os participantes e as participantes do programa a serem chamados a assumir as classes para preencher a lacuna. Em 2018, o governo federal criou o Programa de Estágio Pedagógico, que foi implantado em 2019. Esse programa tem como objetivo fomentar o aprimoramento da formação prática nos cursos de graduação, promovendo a imersão de licenciandas e licenciandos no ensino fundamental no segundo semestre do curso deles.
O estágio pedagógico foi aprovado pela Comissão de Educação do Senado Federal em 5 de abril de 2016, quando foi determinado que a formação das professoras e professores do ensino fundamental incluísse o estágio como etapa extra à formação inicial, com duração mínima de 1.600 horas com bolsa. Bolsas de estágio podem ser oferecidas aos graduados e graduadas até 3 anos após a conclusão dos cursos de licenciatura. O projeto é obrigatoriamente coordenado por educadores e educadoras atuantes em instituições formadoras e supervisionado por professores e professores da escola onde está sendo realizado. Tais programas precisam estar articulados com a produção de documentos curriculares para que essas políticas públicas sejam efetivas e sustentem as condições de educação e ensino, possibilitando a implementação das novas diretrizes. Porém, desde 2018, a comunidade educacional brasileira está apreensiva com a promulgação da Base Nacional Comum Curricular no final de 2017. Sob uma concepção de políticas neoliberais, a BNCC determina as competências e habilidades a ser desenvolvidas em cada disciplina do curso, em cada ano escolar. O documento, cuja implementação foi concluída em 2020, tem recebido muitas críticas da comunidade, pois, além de padronizar o trabalho das professoras e professores e a produção de material didático, fica vinculado a avaliações externas em larga escala, que aferem o desempenho dos alunos e alunas e qualificam o trabalho do professor e professora em uma tentativa de controle do trabalho pedagógico. Ainda vale considerar a preocupação de que tal documento se configure como central nas políticas de formação de professor e professora nos cursos de licenciatura e em programas como o PIBID. Como um documento oficial, ele precisa ser objeto de discussão nos espaços de formação. No entanto, a redução da formação à implementação desse tipo de documento privilegia uma formação de professor e professor de base técnica em oposição às propostas de uma formação de professor e professores comprometida com um projeto de sociedade mais justa e qualitária. Considerações e proposições. Os problemas políticos vivenciados no Brasil durante os mandatos presidenciais 2016, 2018, 2019 e 2022, após o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, provocaram a descontinuidade de programas e políticas públicas bem-sucedidas, bem como o alinhamento das políticas a grupos empresariais que tentam ocupar os espaços que seriam do poder público para atuação e resolução dos problemas na escola básica. No entanto, mesmo nesse quadro catastrófico que vivenciamos, podem ser identificadas experiências bem-sucedidas e movimentos de resistência de educadores matemáticos que buscam por uma formação de professores e professores voltada à justiça social com equidade e igualdade de oportunidades e direito às estudantes e estudantes, futuros professores e professoras. Há vários projetos de formação continuada decorrentes da parceria universidade-escola em todas as regiões brasileiras, nos quais se reconhece o professor como produtor de conhecimento. É preciso que projetos com perspectivas semelhantes à residência pedagógica e ao PIBID sejam ampliados. Também se faz necessário o estabelecimento de articulações entre as secretarias municipais, estaduais e federais no que diz respeito às políticas públicas de formação de professores e professores. Incluir a União dos Dirigentes Municipais de Educação e o Conselho Nacional de Secretários de Educação. Os cursos de formação inicial, licenciatura em Pedagogia e licenciatura em Matemática precisam considerar situações de ensino a serem problematizadas e solucionadas. É importante investir em processos investigativos para desencadear a aprendizagem docente. Tanto em curso de formação inicial quanto continuada, a escuta ao professor é essencial. As narrativas orais escritas potencializam a reflexividade docente que impulsiona o desenvolvimento profissional. Seria interessante que se pensasse em políticas públicas para a formação de professores e professores que considerassem a criação de projetos de formação contínua que ocorram na escola, sejam horas contempladas da carga horária docente e remuneradas adequadamente. O grupo de trabalho identifica ainda um desafio a ser enfrentado em relação às políticas públicas para a formação de professores e professores, a curricularização da extensão. As potencialidades desse tipo de políticas são reconhecidas principalmente na perspectiva de ampliar as relações da universidade com as escolas da educação básica e com a sociedade em geral. Essas relações podem ser muito produtivas. O desafio se impõe no sentido da construção de propostas significativas
que oportunize relações produtivas e que tragam contribuições para todas as partes envolvidas. Sendo essa uma proposição relativamente recente, considera-se fundamental que ela seja objeto de debate e de pesquisa em diferentes espaços. Então dá para se, né, são vários programas, né, projetos, né, governamentais, né, que se referem, né, que são demonstrações de políticas públicas elaboradas pelo Ministério da Educação, implementadas, né, na educação brasileira. Foi citado o PIBIC, tem vários, né, programas, né, que foram implementados. Os parâmetros curriculares nacionais, eles definem, né, quais são os componentes curriculares que cada formação inicial precisa conter, tendo em vista a formação inicial de cada área que o docente precisa ter, né? E de acordo, claro, como é que esses parâmetros são definidos, né? São doutores, doutoras, né, diversas áreas de conhecimento que fazem estudos, né, não só do cenário educacional, né, das escolas de educação básica, daquilo, né, que a sociedade espera, né, obter como resultado de formação desses egressos, né, dos discentes, das alunas e dos alunos formados, seja no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino técnico, EJA, etc. O que se precisa, né, formar, né, no aluno, o que o aluno precisa, né, trilhar na sua trajetória formativa, no ensino fundamental e médio, para estar bem preparado para a vida, seja a vida acadêmica, vida científica, se um dia for se tornar cientista, seja a vida laboral, seja a vida social, enfim, o que se precisa? Então, com base nesse mapeamento, né, estabelece-se qual é a formação necessária para o discente. E com base nisso, qual é a formação que o professor, professora precisa ter para que ele forneça a formação que o aluno e a aluna precisam entregar para a sociedade. Então, quer dizer, tá vendo? Para entender né, cada componente curricular, né, que fica dentro do sala de aula, é necessário toda essa volta, né, entender as necessidades da sociedade, o que, né, cada aluno e aluno, né, precisa entregar para a sociedade, e com base nisso, quais são, né, os componentes formativos, né, para um professor ser capaz, ser habilitada para formar o aluno, né, e o aluno egresso, né, de um ensino fundamental e médio, ele vai poder entregar na sociedade, seja no mercado de trabalho, seja na vida pessoal, enfim, onde quer que esteja, aquilo que ele vai precisar e a sociedade também vai precisar durante a sua trajetória. Interessante. E aí, assim, nas diretrizes curriculares nacionais, ali define tudo, né? Carga horária de toda a formação inicial. Aqui foram citados alguns casos, né? Pedagogia, matemática, tem alguns casos aqui, mas para todas as áreas, né? Por exemplo, licenciado em História. E qual a carga horária? E qual carga horária precisa ser, né, teórica? Qual carga horária prática? Qual carga horária de estágio? Então, tudo isso está, né, tá tudo em diretrizes, resoluções, né, do MEC, né, do Ministério da Educação. Então, é ele que define isso. Ele seja licenciado em língua portuguesa, inglês, matemática, ciência, história, geografia, arte, tudo isso, né, todas essas diretrizes estão tudo lá, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela visa unificar, vamos dizer assim, unificar currículos, né? Para que não fique assim, numa escola de um município, a matemática, as ementas de matemática ensinam isso. No município vizinho ensina aquilo. Então, mas aí como é que fica? Né? Quer dizer que né, se cada cidade tiver, se cada escola né, aderir o seu próprio currículo, como é que vai se saber se uma pessoa, um egresso do ensino médio, ele tem, né, adquiriu os conhecimentos necessários, né, sejam eles teóricos ou práticos, para ingresso no ensino superior, por exemplo. Né? Chega um egresso de ensino médio, apresenta um certificado de ensino médio para ingressar numa graduação. Como é que se sabe se ele já adquiriu o entendimento necessário para ingressar na graduação, se num município tem um currículo, no outro tem outro currículo? Não pode ser assim. Tem que ter um currículo unificado e justamente já foi feito isso. A Base Nacional Comum Curricular, que já está implementada, né, vigorando em todo o território nacional. Então, foi para isso, principalmente unificar. Tem que ter um padrão, né? Tem que ter um padrão. Né? No primeiro ano, né, do ensino fundamental, o que você aprende? Né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto são os anos iniciais, né? Na verdade, a educação infantil. No sexto, sétimo, oitavo e nono ano, o que você aprende de matemática
nessa fase de língua portuguesa? O que você aprende de geografia? O que você aprende de história? Tem que estar unificado, né? O sexto ano está unificado em qualquer escola da educação pública ou privada, né? Geografia está unificado também, artes, educação, está tudo lá. No novo ensino médio agora, que tem projeto de vida, né? E o projeto de vida é justamente para que a discente e o discente possam traçar, né, programar a sua trajetória, principalmente acadêmica e laboral, mas por que não pessoal? Né? A vida inteira pode ser traçada lá dentro do ensino médio, com a ajuda da equipe escolar, né? Com a equipe docente, com a equipe de supervisão, coordenação, né? Que agora tem também mais essa incumbência de ajudar o aluno, a aluna de ensino médio, a não só, né, a se ferramentar em todos os demais componentes curriculares que são úteis, né, e necessários para o mercado de trabalho, para a vida acadêmica, científica, etc., mas também para ajudá-los a traçar a rota da vida inteira, a traçar a rota, traçar a trajetória da vida inteira, construir a trajetória da vida inteira, né? O que o aluno pretende fazer nos próximos anos, onde que ele pretende estar em cada campo da vida dele daqui a 2 anos, 3, 5, 10, 15, 20 anos, né? Onde que o aluno e a aluna pretende estar, onde? Então, isso tudo é traçado em projeto de vida, né? O projeto da vida do estudante, isso é traçado ali já, é mais um componente, né, que foi identificado como necessário para a formação cidadã, né? Então, quer dizer, não se forma apenas novos estudantes, né, preparados para o mercado de trabalho. Não se forma mais apenas egressos ali, preparados para ingressar no ensino superior. Se formam cidadãos e cidadãs, né? E o projeto de vida é fundamental para isso, né? Claro, muitos outros componentes curriculares, né, atualmente não inseridos, né, na educação básica, a meu ver, se fazem necessários. Por exemplo, o menino, a menina que está iniciando ali a puberdade e não conhece infecções sexualmente transmissíveis, não conhece métodos contraceptivos, não conhece como fazer um planejamento gestacional, não conhece como, não entende a vida sexual, não tem a preparação necessária para iniciar a vida sexual, nem mesmo para dialogar sobre educação sexual dentro e fora de casa, com pessoa, claro, confiável, por exemplo, dentro de casa, né, num espaço de saúde, num espaço educacional. E como é que fica? E dentro da escola tem algum componente, por exemplo, de vida reprodutiva e sexual para meninos e meninas? Não tem, né? Então, como é que fica? Aí daqui a pouco começa, né, a aparecer um monte de menina grávida por aí, né, um monte de menino fazendo filho por aí, então. E como é que fica? Muita evasão, talvez evasão escolar relacionada à questão de sexualidade também é possível. Por quê? Né, alunos e alunos também com infecções sexualmente transmissíveis. Tudo isso dá para ser evitado, não dá? E a educação sexual está dentro da escola? Tem um componente específico para isso? Outra questão, meninos e meninas com 14 anos podem trabalhar, não podem? Podem. O Ministério do Trabalho deixa bem claro que pode. Com 14 anos pode, inclusive, registrar a carteira. Então, mas em qual currículo, de qual escola existe, por exemplo, o direito do trabalho? Para o menino e a menina conhecer quais são os direitos do trabalho que ele e ela têm. Ah, mas isso é responsabilidade do pai e mãe. É pai e mãe que tem que saber os direitos. Não, mas... E quem falou que pai e mãe sabe? Pois é. Quem falou que pai e mãe sabe? Normalmente não sabe. Às vezes o filho e a filha estão lá trabalhando, está um trabalho escravo e o pai e mãe nem se notou isso. Às vezes, né, o filho e a filha estão trabalhando, às vezes não é escravo, né? Mas os direitos, né, trabalhistas, previdenciários dele, do menino, da menina, não estão sendo respeitados. Pai e mãe não sabem. A não ser que pai e mãe for advogar. Mas se for advogar, primeiramente, se pai e mãe é advogado, tem um bom poder aquisitivo. O filho e a filha não vai estar em escola pública, com certeza não, vai estar em escola particular. E com certeza não vão precisar trabalhar na adolescência, porque pai e mãe vai dar mesada lá de uns 2, 3, 4 mil reais por mês para o menino e para a menina. Para que o menino e a menina vai ficar trabalhando na adolescência com papai, mamãe riquinho, né, que já pagou em colégio particular? Não tem necessidade alguma de deixar filho e filha adolescente trabalhando, não tem. Então, na verdade, o menino e a menina que vai estar trabalhando é de família pobre, de baixa renda, em escola pública. É essa a realidade que acontece. Pai e mãe são pouco escolarizados, isso se pai e mãe concluiu o ensino médio, né, na vida deles e delas,
não entende direito, e então, quem que tem a responsabilidade de ensinar direito para o menino, para a menina, não passar papel de palhaço no mercado de trabalho? A escola. Por que não tem direito previdenciário e trabalhista na escola, lá na etapa que o menino é menina, já tem direito de entrar no mercado de trabalho? Por que não tem? Para preparar o menino e menina para não passar papel de João Ninguém no mercado de trabalho e lá na frente descobrir, nossa, eu fui um idiota a vida inteira, hoje eu acordei para a vida, dá tempo ainda, né? E normalmente a pessoa vai acordar na área previdenciária, não é com 30 anos, não é com 40. Você sabe com quantos anos a pessoa vai acordar para a vida, né? É com 60, 65. É na hora de aposentar, né? Que a senhorinha, o senhorzinho tá lá na frente do técnico do INSS para aposentar e o cara olha para ele, filho, ó, você só precisa ter mais 20 anos de contribuição, entende? É assim, mano. Aí quer dizer, e aí? Agora que o sujeito vai acordar para a vida, que existe toda uma legislação previdenciária, tem todos os quesitos necessários para se aposentar, e que ele nem sabia disso, que ninguém na escola dele ensinou a ele quando ele tinha lá 13, 12, 14 anos na escola, que se ele aprendesse naquela época ele ia passar papel de palhaço a vida inteira. Então, e por que a escola já não fez isso? Ah, já sei, porque os doutores lá do Ministério da Educação, eles não acordaram para a vida ainda que precisa ensinar. Ah, e aí por isso não colocaram na base nacional comum curricular, não colocaram nas diretrizes, curriculares da educação básica, e por isso não chegou isso implementar dentro de cada escola, e quem passa o papel de palhaço é o menino e a menina na hora que vai entrar no mercado de trabalho, que é tratado como João Ninguém. Entende? É assim que funciona, entende? Então a gente tem que brigar mesmo, a gente percebe essas deficiências e não pode ficar quieto. A gente tem, que tal enviar, fazer um abaixo-assinado de professores e professoras competentes, enviar lá para o Ministério da Educação, fazendo propostas para adequações curriculares na educação básica, inserir vida reprodutiva e sexual antes um pouco da puberdade do menino e da menina, inserir direito do trabalho e direito previdenciário pelo menos a partir dos 14 anos em diante. 14 anos é quando a menina, se eu não me engano, está lá na, deixa eu ver, 17 é o terceiro, 16 é o segundo, 15 é o primeiro colegial, 14 está mais ou menos no 9º ano. 14 anos está ali no 9º ano. Que tal inserir no 7º ano de uma vez? Por quê? Um ano antes. Porque ali já começa, um ano antes já se começa a preparar, tendo em vista que com 14 já vai se poder ter a assinatura da carteira, como por exemplo, adolescente aprendiz, estagiário, trainee. Então pronto, um ano antes já começa a preparação para que, estando preparada a menina, agora sim, não tem problema pai e mãe autorizar a trabalhar, mas desde que esteja preparado. Que adianta pai e mãe falar, filho, pode trabalhar. Não, poder trabalhar pode, mas o sujeito não sabe nem como, não sabe nem que direito tem. E se perguntar, você tem direito? Menino e menina fala, o que é isso? Direito? Que direito que eu tenho? Não sei. Menino e menina não sabe, pai e mãe também não. E a função da escola não é a corresponsabilização de ensinar? É, mas tem coisa que só a escola consegue ensinar, por exemplo, direito. A menos que pai e mãe também conheça também o direito de trabalhar. E tudo bem, é corresponsabilização, tem. Educação reprodutiva sexual, também. É escola e família que ensina. Mas nem tudo a família consegue ensinar. A literatura científica, quando fala de educação sexual para adolescentes, é unânime, que normalmente isso fica incumbida das mulheres da família. É tia, é avó, é mãe, é irmã. Os pais são ausentes, no geral, E aquilo que elas ensinam é o que elas sabem, o pouco que elas sabem. Ela já não conhece muitos termos técnicos, não conhece profundamente, ela ensina o que ela sabe. Ela sabe fazer sexo, eu tiver a filha, ela sabe transar, sabe como é que é o método, os métodos contraceptivos, ela sabe o que são algumas infecções sexualmente transmissíveis, ela sabe, algumas técnicas de prevenção, ela sabe, Então, nem tem boa intenção que vão ensinar as meninas da família, mas e aí? É suficiente? Muitas vezes não, muitas vezes é necessário um conhecimento mais claro, mais completo, ou outra vez a boa intenção de mulheres da família acaba ensinando informações que não são totalmente corretas. Às vezes ensina algumas técnicas de prevenção que na verdade não vão ajudar, vão atrapalhar, mas tem boa intenção, não é questão de não ter, mas às vezes não tem a fundamentação de algum profissional, que é professor, profissional da saúde, para poder orientar. Então
Por isso é corresponsabilização, não pode deixar tudo a cargo da família, não pode deixar tudo a cargo da escola, não pode deixar tudo, não tem. Tem que ser escola e família junto, né? Mas tem que ter. Então, assim, é muito importante discutir essa questão curricular, porque isso faz parte de políticas públicas. E quem constrói políticas públicas? Será que é só o vereador? É o vereador que constrói políticas públicas? Não, o União Municipal pode intervir sim nesse sentido, ele pode fazer projeto de lei, né? Para ser votado na Câmara Municipal, né? E aí depois de aprovado vale na cidade inteira, pode, não tem problema. Ele pode, inclusive, né, várias das leis, né, vão embasar políticas públicas, né? Do município pode, né, desde que não conflite com outras instâncias, né, legislativas superiores, como as estaduais e federais. Né? No Estado também pode ocorrer isso? Pode ocorrer. Né? Né, tanto no Estado como na União também ocorre a mesma coisa. Da mesma forma que no âmbito municipal, né, o legislativo ele pode propor projetos de leis e que isso se torne política pública, no Estado também pode. E na União também pode. No Senado, a Câmara dos Deputados pode fazer isso. Tem muitos projetos de leis, inclusive, né, voltados para a área educacional e que acabam se tornando políticas ou embasando políticas públicas que são elaboradas e implementadas pelo Ministério da Educação. Tudo bem. Mas é só eles? Não, porque políticas públicas, como é público, né, como é voltado para o povo, e eu também faço parte do povo, você, minha aluna, também faz parte do povo, você, meu aluno, faz. Então, nós também contribuímos para a elaboração das políticas públicas. A implementação não, que aí tem que ser a máquina pública para implementar. Né? Se forem políticas públicas, é a máquina pública que implementa. Se forem política privada, é a empresa privada, é a organização privada que tem a responsabilidade de implementar. Mas como no que tange a políticas públicas, a elaboração delas não está só na incumbência de servidores e servidoras públicas. O povo pode intervir. Né? Nós podemos, por exemplo, fazer abaixo-assinados, né, propostas, e enviar para as instâncias que têm o poder de avaliação, aprovação dessas políticas, e principalmente da implementação delas. Né? E normalmente, quando essas propostas são feitas por aqueles que já têm bagagem na docência, professores e professoras, seja da educação básica, educação técnica e profissional, educação superior, isso tem um peso muito grande. Né? Imagina ministros da educação, né, recebendo propostas de uma comunidade escolar, pode ser de um município, de uma região, ou pode ser, né, interregional, interestadual, enfim, um conjunto de professores, né, a observar lacunas, deficiências na educação, e vem propor, né, alterações curriculares, alterações às vezes de processos organizacionais, alteração de, sei lá, de fluxo de informações entre secretarias, né, de secretaria estadual, secretaria municipal, entre de escola para escola, a gente vai propor várias adequações de funcionamento, né, da educação básica, de funcionamento da educação superior. Então isso é muito interessante. Essas propostas podem ser encaminhadas, são muito bem-vindas, né, e quem recebe tem muito mais embasamento para poder construir novas políticas, para poder refinar aquelas já existem, construir novas. Né? Isso é muito útil também para a elaboração e vigência do Plano Nacional de Educação. Isso é muito benéfico, né, para a educação de uma forma geral. Então, seja você, né, meu aluno, seja você, minha aluna, um agente de transformação social por meio da sua experiência de vida. Se você já leciona, você já percebeu isso em sala de aula, talvez você tenha percebido não só o que eu falei, talvez você tenha percebido mais lacunas, mais deficiências. Não quer compartilhar comigo? Você quer, de repente, marcar um meet comigo, conversar comigo? Olha, eu quero expor para você, ô professor. Eu gostei de você ter falado da deficiência que você observou. Eu também observei muitas outras deficiências. Marca comigo que a gente vai conversar sobre as deficiências. De repente, vira um artigo científico, a gente pode utilizar isso, né, para embasar, né, propostas, né, de repente em conjunto dá para enviar para o Ministério da Educação para que políticas públicas sejam refinadas, sejam criadas, sejam implementadas para beneficiar toda a comunidade escolar e universitária nacional. E se tornando exemplo, isso pode servir como referência no campo educacional e internacional também. Você, meu aluno, minha querida aluna, né, essa aqui é a aula, conforme eu disse, de políticas públicas e diretrizes curriculares nacionais, né? E essa é a aula de número 3. Na próxima aula nós veremos a ética e responsabilidade docente,
né, com base num artigo científico, Código de Ética para a Profissão Docente, Percepções e Opiniões dos Educadores. Quaisquer dúvidas, sigo à disposição.